Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Lembrando que, cara, eu sinceramente fiquei um pouco assustado essa madrugada, perto da meia-noite ali, né, com a notícia dos testes do Flamengo. Muita gente querendo saber quem são os jogadores. O Flamengo não vai divulgar quem são os jogadores, até para não causar nenhum tipo de situação desnecessária. Agradecer ao Insta Verde, ao Fernando, que me citou lá no canal alternativo dele e disse que concordava comigo. Eu só quero dizer o seguinte, gente, independente de qualquer coisa, eu acho que as pessoas têm opiniões, mudam de opinião. Eu mudei a minha opinião recentemente. O que não quer dizer que eu não esteja torcendo para a volta. Estou torcendo demais para a volta do futebol. Eu não aguento mais esperar o retorno do futebol. E eu queria dizer uma coisa para vocês, de verdade. O que o Flamengo fez, ninguém está fazendo. Lógico que o Inter, o Grêmio lá no Sul estão testando também. E lá a pandemia não está igual aqui nem em São Paulo. Mas o Flamengo deu exemplo. Você fazer 293 testes, comprar 600 testes e fazer o que o Flamengo está fazendo é exemplo, tá? O que o Flamengo fez foi provar para a sociedade que a gente tem, sim, uma quantidade grande de pessoas infectadas, pessoas que estão positivas. Se no universo aí de 293 pessoas a gente teve essa quantidade toda aí, 13% testando positivo, o Flamengo conseguiu provar e fez um bem à sociedade, provando, né, essa situação que é alarmante. Ainda assim, analisando com calma, o Flamengo falou, né, que nos testes esses jogadores, principalmente, todos contaminados, estão assintomáticos, o que comprova, apesar de ter a necessidade do distanciamento e de se manterem isolados, comprova que muita gente segue assintomática e a gente espera que continue assim. Eu vou falar aqui sobre essa situação do Jorge Jesus, porque é importante que o Flamengo vai fazer exames mais completos sempre no Jorge Jesus e tem um protocolo a ser seguido por ele ter 65 anos. Então, essa questão dele ser idoso, ele ter 65 anos, faz com que ele tenha essa necessidade de um cuidado maior. Então, o que vai acontecer? Ele vai passar por exames circulatórios, renais, pulmonares, cardíacos, tá? E ele vai estar sempre sendo acompanhado. Além disso também, eles definiram que o Jorge Jesus vai utilizar a proteção durante todo o tempo, máscaras e luvas, álcool gel. E aí, todos que tiverem aí tendo um contato direto com o Jorge Jesus também vão ter que estar recebendo uma atenção redobrada, testes e mesmo os que já fizeram teste vão ter que estar repetindo esses testes e não tem essa aproximação muito, né, menor do que 2 metros do Jorge Jesus, manter uma certa distância. E uma coisa importante, ele não vai ter contato direto também com os atletas e demais funcionários aí do clube enquanto ele estiver trabalhando e passando os treinos, tá? A gente está aqui com algumas situações para passar para vocês. Uma delas eu queria falar que é realmente uma injustiça, por mais que o Flamengo tenha aceitado, que tenha unanimidade dos clubes que participam da NBB, mas eu vou falar para vocês, o Flamengo tinha 87,5% de aproveitamento na NBB, tinha um jogo a menos que o Franca e mesmo assim na frente, mas com o mesmo número de pontos, porém o Flamengo com 24 jogos, Franca com 25, e para vocês terem uma noção, o São Paulo tinha 26 jogos. Óbvio, o São Paulo um ponto na frente porque tem mais jogos, mas o Flamengo está na frente na tabela. Você vê que a tabela do basquete é diferente da tabela do futebol. Então, óbvio que eles vão respeitar o posicionamento do Flamengo, até para a questão de Liga das Américas e, né, classificação para a Sul-Americana e tal, a Liga Sul-Americana. Mas eles cancelaram os playoffs, faltando aí para o Flamengo 6 rodadas para fechar a fase de pontos corridos. Ou seja, são 16 equipes fazendo cada uma 15 jogos, o Flamengo fez 24, faltavam 6 jogos, algumas faltavam 4, algumas faltavam 5. A questão o Flamengo era para ser o campeão se fosse nos pontos corridos. O Flamengo não foi declarado, ninguém foi declarado.
todos aceitaram. Eu considero uma injustiça o clube que até esse momento, com mais de 80% de campeonato transcorrido, ele não ser declarado campeão. Eu queria o comentário de vocês. Eu acho que o Flamengo, que vem sendo sempre campeão da NBB, merecia esse título, até porque o time do Flamengo está arrebentando e, infelizmente, foi parado pela pandemia. Eu fiquei triste, gente, de verdade fiquei triste com essa decisão, achei uma injustiça, mas se o Flamengo aceitou, se houve uma unanimidade, o que a gente pode fazer? Bem, eu perguntei aqui pra galera no meu Instagram se eram a favor de voltar ou não o futebol. Eles entenderam que era, no caso, o futebol, não os treinos, mas vamos lá, vamos no geral. O Hilton Moraes, sou a favor de voltar, porém sem torcidas, olha só. Isso aí não vai ter jeito, vai ser sem torcida mesmo. O Luan VF falando, eu só seria contra a volta do futebol se todos fossem contra funcionários de mercados, farmácias, postos de combustível, caminhoneiros, e todos ficassem em casa. Então ele está querendo a volta e está usando essa justificativa. O Flarrasca falando, querer eu quero, muito, mas não é o momento. O Fernando VCVGG, sou contra os administradores do Flamengo, parece que não aprenderam com a tragédia do Ninho. Cara, é uma das coisas que podem atacar a gente se alguma coisa der errado. Infelizmente, é uma tendência. Se alguma coisa der errado após a volta, as pessoas, principalmente a mídia, vai cair em cima do Flamengo. Só que eles têm que lembrar que o Inter, o Grêmio, todo mundo está voltando também. É um momento que pode causar realmente alguma coisa futura para o Flamengo. O Reinaldo Canani, sou contra, temos muito a aprender ainda em relação ao valor à vida. Estamos tomando como exemplo a volta de algumas atividades de outros países, mas a verdade é que não respeitamos o momento da mesma forma que esses mesmos países. E saudades sim de ver o futebol, de se divertir, ver o Mengo ganhando, mas é um momento ímpar na história onde devemos ter o máximo de cuidado possível. As pessoas estão bem divididas nessa opinião. O Rafael CS29 volta com as medidas necessárias, mas tem que voltar. Esse é o pensamento de alguns dirigentes do Flamengo, até porque o Flamengo pode perder jogadores, tá? Caso a Europa, os outros lugares comecem a voltar, os caras vão querer jogar. Então o Flamengo tem que tomar cuidado, até para não perder jogadores numa próxima janela. Então, imagina se aqui não volta. Acontece igual a NBB, o jogador não vai querer ficar aqui. Então, a volta ela é necessária. A questão é, será que é o momento? Eu estou ouvindo vocês. O JV Souza, primeiro a saúde, totalmente contra. O Lucas Costa 11, olha como está divergente, olha como está dividido no caso. Super a favor, mas sempre com as medidas preventivas, sem torcida, sem contato e nas comemorações de gols, etc. A Kalina Mil, que eu sou a favor da volta com as devidas precauções, aos poucos voltamos à vida normal. Agora eu estou vendo mais pessoas a favor, tá? Totalmente a favor, óbvio, cumprindo o protocolo que 100 profissionais de saúde traçaram e o mesmo está disponível na CBF. E antes que alguém questione a respeito dos 8 infectados, é para isso o objetivo do teste. Quem está infectado ficar de quarentena, separar as pessoas. Eu entendi o Gama 755, o futebolzão arte, com certeza, mas com portões fechados por enquanto. Isso aí não há dúvida. Aí nós temos agora a sequência de pessoas falando que não. O Lucas Araújo, sou contra sem mais. O Vanilson Silva Gomes, de jeito nenhum. E o IV0012 não tem condições de voltar. Infelizmente não há medida que se sobreponha a essa situação caótica. Cara, então, galera muito dividida. Eu pedi para comentarem lá no Instagram e estou fazendo essa situação porque é muito bacana a gente interagir entre os públicos. E aí aproveitar agora para mostrar para vocês rapidinho a matéria da Goal que a Raíssa fez, a entrevista que ela fez com o Alex, o Alex que jogou no Flamengo, ele falando que o Everton Ribeiro é o maior jogador em atividade no Brasil nos últimos 10 anos, escuta só. Por exemplo, eu acho o Everton Ribeiro nos últimos 10 anos o melhor jogador que o futebol brasileiro viu. O Everton jogou bem no Curitiba, jogou bem no Cruzeiro, e jogou bem e tá jogando bem no Flamengo.
E se a gente for olhar o período dele no mundo árabe, provavelmente ele também deva ter jogado bem. Então, ele teve chance na seleção? Pouquíssimas. Ah, porque ele não tem qualidade? Não, porque o treinador prefere outros jogadores, né? Preferem outras características. Mas em termos de qualidade, é inegável que ele tem condições e tem merecimento de estar ali. Vai Aí, estar? ó. Não, Então, o Alex falando que o Everton Ribeiro é o maior jogador em atividade no Brasil nos últimos 10 anos. E eu queria ler aqui alguns comentários também. O Pedro HTXR falou que ele é muito, sim, muito bom, porém oscila muito, tem atuações muito boas, outras que ele não aparece no jogo. O Davi Joventino, meu amigo, falando que mitou, falando do miteiro. O laticínio dos irmãos, indiscutível, e posso estar enganado, mudaria o estilo de jogo da seleção, pois ele joga com estilo mais de meia, cortando mais para dentro. Esse negócio na seleção desses pontas que só corta para o fundo e correria, acabou. O Brendo VL underline Alex sabe muito. O Lima Sheldon 24, realmente o cara. O Henrique F, certíssimo, e este sabe do que está falando, pois jogou muita bola, mas muita mesmo. SRN sempre. Aí o Igor Fons 19. Nenhuma, papa. Miteiro joga demais. Saudações rubro-negras. Ele concordando, não tem nenhuma dúvida. O Alisson Ousado, Miteiro para mim hoje é o melhor jogador em atividade no Brasil e um dos melhores do mundo pelas suas características. O mais preto falando que nunca joga mal, ou tá bom ou tá excelente. O Wallace 12 Araújo, ele é muito regular, fora de série, merece todos os elogios. Vou pegar a galera que falou, que comentou há mais tempo aqui, para a gente poder dar uma chance a todos aqui. Cadê? Vamos lá. O Dan Aze Silva, Alex sabe bem o que é jogar e ser injustiçado na seleção. Anos se passaram e nada mudou, só muda os nomes, exatamente. Jogar pra caramba e ser injustiçado. O Matheus Muniz, ninguém na América do Sul sabe fazer o meio-campo funcionar tão bem como ele. É o melhor mesmo. Talvez o melhor da América do Sul. O Rubro Edits, ele, Dudu e Fábio são jogadores que não dá para saber como não tiveram mais oportunidade na seleção. O Adi Souza, tecnicamente, sim. E o Gada Morim falando que Alex é o jogador mais injustiçado do século XXI na seleção, falou com muita coerência. Desde que o Brasil parou de chamar jogadores daqui, perdemos o fator surpresa. O ataque de seleção deveria ser o ataque do Flamengo, mais o Neymar e ponto. Olha aí, rapaz, olha o comentário. O SJR Miamp, concordo, e nos últimos 5 anos o Arrasca está no páreo também. Para nossa sorte, os dois são nossos. Sensacional, a galera participando aí, muito legal, parabéns à Raíssa aí pela matéria. A gente vai falar aqui rapidamente também sobre o Márcio Araújo. O Márcio Araújo falou que o Willian Arão, né, destacou que o Willian Arão, olha só o que ele falou. O Willian Arão é o melhor volante do Brasil. Os pedidos da torcida pelo Cuejá não o incomodavam. Dentro do elenco sempre houve o respeito e carinho de todos. Nós devemos respeitar a opinião. Futebol é paixão e move muitas pessoas, principalmente nos grandes clubes. E aí a galera falando aqui, ó, vou ler aqui os comentários. O Gerson é melhor, o Coelhar trabalhando com Jesus, eu acho que o Arão também marca melhor e tem um passe muito bom. O Arão está bem, mas ele acredita que o Arão ainda erra bastante. O Leandro T. Oliveira. A gente tem aqui o comentário do Paulo J.R. Moreno 12. Esse cara é um exemplo como pessoa e como jogador também, pois onde jogou foi bem amado. Concordo plenamente, Arão tá gigantesco, João Pedro 2000. O Ed Gleison 10 falando, concordo, o Arão tá em uma fase excelente, para ser sincero,
enquanto a maioria criticava o Márcio Araújo quando jogava no Mengão, eu sempre defendi ele. Para mim, ele era um ótimo jogador, muito importante taticamente e sempre mostrava vontade dentro de campo. Aí a sua opinião, lembrando que o Márcio Araújo não é o Ilharão, até rimou. O Leandro Oliveira, já falei, deixa eu dar uma olhada mais aqui. Tem gente que não concorda, o Rodrigo Alves não concorda, mas respeita a opinião. O Luiz Eduardo brincou, o Mito falou, então tá certo. O Richard BJJ, Márcio Araújo é F, mas sei lá, pra mim o Gerson é melhor. O Ivan Rodrigues 2020, Cuejar foi banco do Márcio Araújo, kkkk. O Souza M. Diego, excelente jogador, mas o Gerson é melhor que o Arão. E aí, o Jesus Lenildo, esse cara sempre deu seu melhor em prol do clube. Tem meu respeito, abraço, Márcio Araújo 8. Galera aí, mandando um abraço aí pro Márcio Araújo, né? E a gente vendo que essas informações aí são muito legais, a gente lendo o comentário da galera no Instagram. Então, galera, é isso. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, abraço!